Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Meus irmãos, eu vou trazer um estudo agora nesta manhã. Espero poder fazer esse estudo aí com um timbre de voz bem claro e bem audível. Os irmãos sabem que eu tenho passado aqui, que não é fácil, né, irmão? Estou aqui há 3 anos, já passou 3 anos que eu moro aqui. Em março do ano que vem, está para completar 4 anos que eu moro aqui, pregando o evangelho dia após dia, discipulando. Eu prego na minha casa também, através dos meus áudios, das minhas pregações, então ninguém fica sem ouvir a palavra de Deus. Já fui até barrado aí, achando que meu som estava incomodando, estava muito alto, mas é engraçado que quando eu vim morar aqui, tinha um pessoal que tocava o som alto, até madrugada, barulheira alta, e eu não reclamava. Aceitava tranquilo, queria ler minha Bíblia, sem nenhum barulho, sem um som, e aquelas músicas profanas, palavrões, músicas eróticas, sensuais, e eu quieto. Sem reclamar, lendo a minha Bíblia aqui, meditando ela, sem reclamar com a barulheira. Aí eu coloco minhas pregações, que mandam a pessoa abandonar a fornicação, as bebedeiras, as farras, se arrepender, chorar pelo pecado, abandonar o pecado e receber juízo para não ser lançado no inferno, no fogo. Aí fala que a minha pregação está incomodando, né? E como eu falei, aguentei pregar músicas profanas altas até tarde, todo final de semana, feriados, meio de semana, e virava noite, madrugada, eu nunca reclamei. Agora minhas pregações estão incomodando, certo? Então, eu quero dizer para os irmãos que nós aqui estamos como atalaias, né? Como para colocar na brecha para interceder pelas pessoas. Então, Deus está sendo paciente. 3 anos aqui, sendo paciente. Como eu falei, eu peço a Deus para que Deus me conduza nessa pregação para poder ministrar, que meu timbre de voz não venha ser atrapalhado por pessoas sem caráter que usam substâncias perto da minha casa, me importunando as minhas pregações e a minha concentração no estudo. Tem mais de uma pessoa, não identifiquei ainda, mas eu estou pedindo por irmão, estou orando por mim. Agora tem uma coisa, é a pregação que eu vou trazer agora. Deus está dando chance para esse pessoal, irmão. A pessoa não está sem ouvir a palavra. O que eu quero pregar para os irmãos, irmão, que eu estou falando da apostasia, o abandono da fé. Muitos dos nossos irmãos começaram bem, agora estão na religião. Pratica a fornicação, sexo entre solteiros, igual os mundanos. E vai para a igreja, toca instrumentos musicais, canta, louva e está em fornicação, está fazendo coisa errada. Isso é religião vazia, isso não resolve, tem que abandonar o pecado. E a oração da gente não surte efeito. Por quê? Porque a pessoa tem que abandonar o pecado para poder Deus agir. Deus não trabalha na falsa religião. Tá? Então eu vou orar pedindo a Deus que o Senhor possa conduzir esse estudo aqui, esse trabalho, para que o nome dele venha ser glorificado. Porque o Senhor fala através da palavra, né? A palavra é um livro profético. Todas as profecias da Bíblia, muitas já se cumpriram, ou estão em processo de cumprimento, e outras vão se cumprir. Lá no Apocalipse, tem muitas profecias que vão cumprir, inclusive espada. Morte, espada, juízo. Né? 4 tipos de flagelo. Tem os 7 selos da lei de Deus, as 7 trombetas e também as 7 taças da lei de Deus. Podemos ver os 4 cavaleiros do Apocalipse lá. Vai vir juízo aí, irmão. Esse juízo é para os rebeldes, é para os impenitentes, é para os que amam o pecado, é para os cegos, os autossuficientes, que não se arrependem dos pecados deles. Está contente com os pecados deles, não quer ser dirigido pela palavra, cego. Vamos orar aí, pedir a direção para o Senhor Deus para eu entrar nesse trabalho. Que esse trabalho é do Senhor, não é meu, é do Senhor. Então quem se lembra desse trabalho não é contra mim, é contra o próprio Deus. Não vai acertar conta com Deus, não é comigo. Que Deus, eterno Pai, Senhor, me coloca agora diante da tua presença nesta manhã, te agradecendo primeiramente por essa oportunidade de eu consumir daqui, Pai, de trazer uma palavra de ânimo, de exortação, uma palavra profética, que vai trazer para o Senhor compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco, através da tua palavra. Pai, me capacita a ser sensível à tua voz, para ser dirigido pela tua palavra. Peço também, Senhor, que o Senhor venha resfriar toda a força do mal a esse indivíduo que tem jogado substância dentro da minha casa. Não sei se é excesso de macumba, de bruxaria, de voodoo, ou se é droga, mas tentando aqui, está me incomodando muito, me atrapalhando no meu trabalho. Não sei se é excesso de voodoo, trabalho de macumbaria, ou se é droga mesmo. Esse camarada que me assumir daqui com a droga dele. Ou me tira daqui e exerce seu juízo, Pai amado. Senhor, que eu não tenho, eu quero lavar minhas mãos em relação a isso daí.
Eu estou aqui para te servir, para colocar na brecha. E por isso eu me santifico, me aparto do pecado, da imoralidade sexual, e muitos até me chamam de homossexual, porque eu me aparto da imoralidade sexual. Não fico igual com prostituição, com fornicação e com sem vergonhas. Eu peço que o Senhor me conduza nessa pregação, nessa ministração, sem atrapalho do inimigo, das forças do mal, das trevas, dos filhos deles. Eu peço que o Senhor me fale através da minha boca, me leve a estar sensível ao Teu Espírito Santo, para que eu possa ser dirigido pelo Teu Espírito Santo na ministração da Tua palavra, Pai. Oro também, Senhor, que o Senhor venha abrir o entendimento dos meus irmãos, que vai estar recebendo a Tua palavra, e venha falar com cada um de acordo com a Tua vontade, e não de acordo com a minha, e muito menos com a vontade desses ímpios aí. É o que eu te peço, para agora o Teu nome, e te agradeço, fica comigo, amém. Amém, meus irmãos? Então estamos indo na brecha aí, né? Se colocando aí, orando e intercedendo aí, né, irmão? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Tanto é que ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo mundo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Então Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém venha ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte por toda a eternidade. Deus preparou o inferno, o lago de fogo, para os demônios, para o diabo, os demônios, não para a humanidade. Só que a humanidade quer seguir o diabo, então vai ser lançado com o diabo. É cheio de papo deles aí, né? Então o diabo seduz o quê? Com a visão terrena, com o pecado, né? Então tem crente avarento também, que ama o dinheiro também, né? Então tem muitas coisas aí, tá, irmão? Eu peço ao Senhor Deus que me dê domínio próprio, temperança para poder ministrar a palavra, para que não venha se comprometido, né? Porque você pode ver que Moisés não entrou na terra prometida porque se irou com o povo lá, né? O povo provocou tanto a ira do homem mais manso da Bíblia, da terra, né? O mais manso do que Moisés, e por incrível que pareça, o povo tirou o homem mais manso da terra, da Bíblia, fora do céu, né? Que ele era para falar para a rocha, ele pegou a rocha 2 vezes lá. E a Bíblia diz que foi o povo que tirou o Moisés do sério, né? O mais manso da terra. Imagine nós aí, né, irmão? Um ímpio desse daí que não tem caráter, fica jogando substância dentro da casa da gente aí. Ó, isso aí sabe o que é? É pagar o bem com o mal, viu? Um camarada desse que joga substância dentro da casa do vizinho, é uma pessoa que está pagando o bem com o mal, tá? Tá pagando o bem com o mal. Até que pregar para Deus para ele escapar do lago de fogo. Está pagando bem com o mal. Mas pode deixar, Deus, a hora que Deus tirar daqui, aí não vai ter mais alguém para estar na brecha, né? Alguém para estar na brecha, aí não vai ter ninguém para a brecha, aí Deus não vai beber ninguém na brecha. Agora vou levar meu juízo aí. Espada, morte, fome e tudo que é desgraça. Olha aqui. Eu vou ler o estudo aqui. Jeremias 14, diz aqui. 14, Jeremias 14. Eu vou especificar aqui, irmão, 4 profetas maiores, Jeremias e Ezequiel, mas eu vou passar por outros profetas também na Bíblia, tá? Moisés, Samuel, tá? Porque são pessoas com homens, irmão, a pessoa fala assim, todo crente sem vergonha, examine esse mesmo, irmão, vê se você aceita suborno, vê se você é um crente sincero, se você está tampando as brechas, se você é sincero na frente dos outros, e contra na frente dos outros também. Então, quer dizer, é a sua sinceridade. Então, Deus está escolhendo pessoas sinceras para poder transmitir a palavra dele. Porque tem muitos falsos profetas, pessoas sem vergonha, mas você tem que ver se você é um crente verdadeiro, se você tampa as brechas mesmo. E se você não ouvir dar falatórios inúteis. Deixa eu ler aqui. Ó, diz a palavra de Deus aqui. Jeremias, seca a fome e espada, que é o Jeremias 14, tá? Mas eu vou passar aqui os versículos. E diz aqui. Assim, versículo 10. Assim diz o Senhor, acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Gostam muito de seguir os deuses inúteis deles, né? E tem muitos deuses aí que a pessoa, qualquer coisa, pessoa, objeto que você coloca no lugar de Deus, é um ídolo. Por exemplo, assim, mulher pode ser um ídolo, filho pode ser um ídolo, carro pode ser um ídolo, futebol é um ídolo, tudo que você ocupa no lugar de Deus é um ídolo. Você pode ver que quando Deus colocou Abraão à prova, o filho dele não era o ídolo na vida dele. Aquilo é para saber se o ídolo dele era o ídolo, se o filho dele era o ídolo no coração dele. E Abraão provou que não era o ídolo dele, que a prioridade era obedecer a Deus, né? Então, quer dizer,
A família dele não estava em primeiro lugar, estava em primeiro lugar Deus. Então, foi só a prova, então o filho dele não era o ídolo na vida dele, tá? Então, tudo que você coloca no lugar pode ser um ídolo, esposa, filho, né? E tem os pecados também. A pessoa não vê para Deus porque ama a fornicação, o sexo entre solteiro. Porque sabe que para Deus tem que largar a fornicação. Ama as bebedeiras, cerveja. E para Deus tem que largar as bebedeiras. Ama as músicas profanas. E tem muito sem vergonha. Tem que amar o prostíbulo também. Eu vou para Jesus, tem que largar as pombageiras. Então eles amam as pombageiras também. Então tem tudo isso aí, né, irmão? São ídolos na vida da pessoa, né? Então eu vou mostrar aqui. Então, gosta muito de vaguear. Chega os ídolos inúteis dele. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles. Eu castigará por causa dos seus pecados. Versículo 11, é isso que eu vou pregar agora. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereça holocaustos e oferta de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, os bajuladores, né? Vocês não verão a guerra nem a fome, eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando, que vai dar prosperidade, que vai dar prosperidade duradoura neste lugar. É mentira. Os que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões da sua própria mente. Quer dizer, vai dar paz, vai dar guerra, fome e peste, para os fornicadores, para os adultos, para os bêbados. Lago que arde com fogo e enxofre. É a condenação eterna que vai dar. Vai dar paz duradoura não. Então tá aqui. Vai guiar atrás os falsos profetas. O Senhor não, os seus pecados. O texto hebraico desses 3 versos é citado palavra por palavra. Não os aceitarei. O sacrifício de nada aproveita quando desacompanhado de arrependimento. Então tem pessoas, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu ajudo o pobre, eu tenho o carnê que ajuda as crianças com câncer, do Hospital do Câncer, eu tenho lá, eu ajudo a casa de recuperação, no frio eu vou lá distribuir agasalho para os moradores de rua, vou ajudar no lado de sopa, mas tá fornicando, tá bebendo, tá fazendo coisa errada, é sacrifício de tolo. Isso aí é falsa religião. O povo lá em Jeremias, no capítulo 7, ele estava quebrando metade dos 10 mandamentos e estava entrando na casa do Senhor, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Estamos seguros aqui para continuar nossos pecados. Quer dizer, é a falsa religião. Então não adianta, você tem que abandonar o pecado para poder servir ao Senhor Deus. E eu faço, antes de trazer a mensagem, eu abandono o pecado, e depois eu vou estudar a palavra e vou orar a Deus para o Senhor me usar. E o Senhor vai te santificar por usar a palavra, jamais usar a pessoa em pecado. Então nós ficamos na brecha, intercedendo pelas pessoas, né? Para que a pessoa não venha trazer juízo e destruição. Mas o que acontece é que nós fomos intercedendo para a pessoa e as pessoas ficam ridicularizando a mensagem, né? Até que não vai haver mais remédio. O povo do norte, o povo de Efraim, foi levado em 722 para as províncias da Síria. O rei assírio, Tiglat, Sargão II, foi lá e levou na primeira deportação, e depois foi se não me engano, foi Salmanasé, o rei assírio ali. Parece que o cerco ali, Tiglat-Pileser II levou lá em 2 deportações, se não me engano. Em 722 a.C., para a província do Império Assírio, e ali foi dizimado o Reino do Norte. E o Reino do Sul foi levado em 3 deportações. A primeira em 605 a.C., foi nessa deportação que Daniel e Ezequiel foram levados para a Babilônia, os profetas. E depois, em 597, e por último, em 586, ele ficou 70 anos lá, por causa dos pecados de Manassés, da idolatria, que o povo continuou adorando de Manassés. Embora Manassés se arrependeu, a transformação do do Senhor, mas o povo continuou nos pecados de Manassés, adorando os deuses astrais. Então tinha até a estrela, né? Vênus, planeta Vênus, que fala que é a estrela.
adorando a Vênus, que é a deusa, a estrela, né? E que é a rainha dos céus. Fazia estrelar, os filhos pegavam a lenha, os pais acendiam o fogo, e as mulheres faziam bolo, a Vênus, a rainha dos céus, e, que é a deusa, da imoralidade, né? E, quer dizer, aí quebrava metade dos mandamentos, chegava no templo lá, transformando no covil de ladrões, esconderijo de ladrões, né? E não adiantou nada, a religião vazia não adianta nada, irmão. Você pode ser dizimista fiel, você pode ajudar o mendigo, as suas obras, as suas obras de caridade, suas benfeitorias que você faz de ajudar as pessoas, elas só têm valor quando sua vida está reta diante de Deus. Por exemplo, primeiro você se conserta com Deus, você abandona o pecado, porque não adianta você abençoar as pessoas e por outro lado você entristecer o coração de Deus. Então você entristece o coração de Deus quando você pratica a fornicação, o sexo entre solteiros, quando vive nas bebedeiras, nas farras, quando você rejeita a palavra de Deus, a vontade. O que me ama é que guarda os mandamentos. Jesus disse, o que obedece. Então você rejeita a palavra de Deus, você pratica o mal, ofende a Deus, e depois você fazer obra de caridade, achando que Deus está se agradando a sua obra. Não está, não. Então o povo lá pratica injustiça, oprime o órfão, a viúva, quebrava metade dos 10 mandamentos, adultério, furtos, e depois de adorar lá com a maior cara de pau. E Deus não quis saber do dízimo dele, falou, tire esse esterco do meu altar. Deus falou desse jeito. Apresentar vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos confundeis com este mundo. Romanos capítulo 12. Adultos, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Qualquer um que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Tá? Tiago 4:4. Então a pessoa está praticando um monte de coisa que ofende a Deus, fornicação, sexo entre solteiro. O sexo é só permitido no matrimônio, declarado marido e mulher perante o Estado. Aí não é furto, aí é abençoado por Deus, o sexo. Mas antes do casamento, sexo pré-marital é pecado, e os fornicadores, a prática de pecado é o lago que arde de fogo e enxofre. Então prega para esses ímpios se arrependerem, e crentes também que estão nessas práticas mundanas aí. Então tá dando chance, mas vai acabar a paciência de Deus, viu? Deus é longânimo, é muito paciente, mas vai acabar. Vai acabar. O homem, quando comeu o fruto lá do conhecimento do bem e do mal, não morreu na hora, mas morreu espiritualmente. E depois voltou ao pó, não morreu na hora, mas vai chegar um momento que vai acabar a paciência de Deus aí, tá? Deus está sendo longânimo, está sendo paciente. E quando chegar lá no inferno lá, o clamor não vai adiantar nada, viu? Clamor não adianta nada. A pessoa vai ter fome, não fome de comida e sede de água, mas de fome de ouvir a palavra de Deus. Essa é a palavra que despreza agora, lá no inferno nós vai clamar lá, mas existe um abismo intransponível, tá lá em Lucas capítulo 16. O que está lá no inferno não pode ir para o céu, e quem está no céu não pode ir para o inferno. O momento de se arrepender agora, viu? Então é melhor parar com essas ridicularizações aí, tá? Essa zombaria aí, senão vai ficar mais pesado essas correntes aí na vida de vocês aí. De Deus não se zomba, o que homem semear, escolherá. Semear na carne, vai colher destruição. Se semear no espírito, vai colher a vida. Escolhe a vida ou morte. Não aceitaria os sacrifícios de nada, o sacrifício de nada aproveitaria quando desacompanhado de arrependimento. Está aqui a referência, Jeremias 6:20. Guerra, fome e peste. Maldições pela violação da aliança de Deus. Está em Levítico 26, 25, 26, que é peste, maldições, geralmente no origem peste, né? É peste. Peste, praga, né? Vai vir praga aí, praga, calamidade, peste, juízo. Maldições pela violação da aliança de Deus. Primeira ocorrência dessa triade que aparece 15 vezes em Jeremias. Agora eu mostrei aqui, irmão, foi o versículo 11, né? Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo, ainda que jejue, não escutarei o clamor deles. Ainda que se ofereça holocausto e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os registrei pela guerra, pela fome e pela peste. O 15. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, ou seja, se colocando na brecha para este povo, arriscando a vida para este povo, eu não lhe mostraria favor. Expulsos da minha presença, que saiam,
E se eles perguntarem? E se eles perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes assim, diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, se continuar no pecado de Manassés. E agora eu vou pegar aqui, eu li aqui, agora eu vou lá para Jeremias 11:14, que diz aqui: E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não virei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Tá? E tem mais aqui. Jeremias 7:16. Jeremias 7:16 diz aqui: E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois não ouvirei. Então veja, o povo estava quebrando metade dos 10 mandamentos e estava lá na casa do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Região vazia, não adianta nada. E aqui, irmãos, eu vou mostrar para os irmãos que o 16, talvez os acontecimentos do capítulo 26 devam ser encaixados cronologicamente entre o versículo 15 e o 16. Não ore por este povo. Em geral, um profeta genuíno oraria. Então, o profeta genuíno oraria. Tipo o Moisés intercedeu pelo povo, Samuel também. Porque quando nós deixamos de interceder, nós pecamos. Entendeu? Então, o profeta genuíno, ele intercede pelo povo. Então, se você intercede pelo povo, o genuíno e o profeta falso, nós diz paz, 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 continua paz, enganando o povo aí. Então, o povo foi culpado pelos pecados dele e também os falsos profetas, que diziam que quando havia paz, quando não paz, aos mentirosos, né? Não tem problema fornicar, não. Deus só quer o coração, não tem problema tomar uma cerveja de vez em quando, não é fé. Ó, final do ano tá chegando aí, viu? Vai ter muita bebedeira aí, muita cerveja, muito vinho, muito uísque, muito conhaque, muita fornicação, muita produção, muita música mundana, né? Mas a palavra está sendo pregada aí. Então tem mais aqui. Não olha para esse... Então, um profeta vou mostrar para os irmãos que Moisés intercedeu pelo povo, só que a paciência de Deus acaba, né, irmão? O povo foi, como eu já falei, foi levado em 3 deportações do sul, em 605 a.C., 597 e também em 586. E o norte foi levado primeiro lá em 722 a.C. Aí o norte deixou de existir, só ficou o reino do sul. Por que Deus previu o reino do sul? Porque tinha que vir o Messias, né? O Messias ia ser da nação de Israel, Judá, né? E aí tinha que preservar para vir o Messias, estava profetizado, a descendência de Davi. Por isso Deus não terminou todo o povo. Deixa eu pegar aqui o Êxodo no 32, Deus orou pelo... Moisés intercedeu, se colocou na brecha, arriscou a vida pelo povo ali. Quer dizer, o profeta genuíno, né? O profeta falso, não. Pode continuar nas suas fés, na sua bebedeira, que Deus só quer o coração, defende as práticas pecaminosas deles aí, né? Esse Gáudio viu o falso profeta. Êxodo 32:10, um mentiroso, que anda prometendo vinho e cerveja para todos. 32 e o 10. Diz aqui, 32:10, Êxodo 32:10. Moisés intercede pelo povo. Deixe-me agora para que a minha... disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Obstinado é teimoso, rebelde. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito, com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e banidos da face da terra. Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra.
arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre este povo. Aqui, irmão, falando dos crentes, ó, nós somos chamados para ser reis sacerdotes, para ser representantes do reino aqui na terra, embaixador do reino. Então, nosso testemunho, irmão. Aí, irmão, você fica cantando louvor lá na igreja lá, mas tá em fornicação com seu namorado, tá fazendo coisa errada, tá mentindo, tá fazendo fraude. Você está prejudicando o trabalho do Senhor, você é um embaixador, um representante, um sal sujo. Então deve ser por uma nação santa, para ser um representante do reino, para os ímpios, você sabe, para vir para Jesus. Então o ímpio vê nós aí em fornicação, né? Vê nós em fornicação, em bebedeira, praticando as coisas repugnantes, ele fala assim, eu prefiro ser ateu do que ser um crente. Então estou falando aqui para os crentes, nós somos embaixadores, representando o quê? Reis e sacerdotes. Trazemos os valores do reino dos céus aqui na terra e sacerdotes intercedemos pelas pessoas, através do nosso testemunho, para a pessoa vir para Jesus. Só que a gente vejo de praticar a mesma coisa que eles praticam, fornicação, sexo introteiro, bebedeira, a pessoa não quer saber desse Deus, não, eu prefiro ficar onde que eu estou mesmo. Então Deus chamou reis sacerdotes para ser embaixadores do reino de Deus. Então, veja bem, então você tem que se purificar, santificar para levar a mensagem do Senhor, evangelizar. Então, o rei sacerdote, a nação de Judá, não transforme minha casa num covil de ladrões, escondido de ladrões, representante do reino. Então, é isso que Deus está falando aqui, para que ia destruir a nação, porque nós vamos chamar para ser um representante do reino, reis sacerdotes. Tá? Então, aí Moisés aqui intercedeu pela nação, se colocou na brecha aí. E Abraão intercedeu também, estava em Atos 18, Sodoma e Gomorra. Se tiver apenas 10 justos ali, passavam os 10 justos ali, 10 justos calculou a família de Ló, né? Ló, a esposa dele, os filhos, né? E os parentes genros ali, calculou 10 pessoas no mínimo ali. Deus falou, se tiver apenas 10 justos, eu vou para a cidade. E não tinha, né, irmão? Deus tirou Ló, as filhas dele, a mulher acabou olhando para trás, sentiu o soldado passado, o coração estava em Sodoma e foi convertido numa estrada de sal. E aí, veja bem, mas salvou ali Ló e as filhas dele, Noé também, salvou Noé, a família dele, então Deus preservou um justo ali, né? Então são poucos que são salvos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que passou do caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ele. E a boca do inferno é escancada de cabo de prostituição, comunicação, cabo disso aí. Bebedeira, farra, música mundana, profana. Mas o caminho apertado e a porta estreita tem restrições morais, aí não cabe não. Tem que abandonar a comunicação, as bebedeiras, as farras, o modo libertino de viver, abandonar, receber Jesus como único Salvador, aí, para poder entrar na porta estreita. Vamos lá. Mas a pessoa fala que isso é chato, né? Deus está avisando o povo para não ser condenado. Tá entendendo? Para não ser condenado. Ele fala que isso é chato. Igual, por isso que eu falo, agora eu vi o falso profeta. O falso profeta ele defende as práticas dele, né? Fala contra a gente, que é a boca de Deus, e defende os falsos profetas, que os falsos profetas não confrontam o pecado dele e defende ainda, né? Então eles gostam do falso profeta, mas o que é a boca de Deus é chato, é homossexual, não presta, tá incomodando, é chato, né? Os Jeremias, os profetas verdadeiros, eles mataram os profetas verdadeiros, tá? Porque o profeta deles é boca aberta, é irritante, né? O profeta verdadeiro é boca aberta, é babaca, é irritante, né? O profeta verdadeiro é babaca, né? É irritante a pregação dele, né? Mas deixa isso aí, o juiz está esperando aí. A boca do inferno está esperando aí. Então eu mostrei aqui para os irmãos aqui, então tem alguns profetas que intercedem pelo povo aqui, viu? Eu já citei Gênesis 18, pega só Samuel aqui, tá, irmão, para poder entender, que, irmão, Deus é longano, irmão, por isso que Deus deixa a gente aqui, ó, porque se Deus não fosse humano, já Deus tinha tirado da igreja aqui, já teria sido o juízo dele, e o pecado é ofensa contra Deus, é a mesma coisa para dar um tapa na cara de Deus. Uma pessoa peca, é mesmo que dá um tapa na cara de Deus. Cuspir na cara de Deus, dá um tapa na cara de Deus. É a mesma coisa, o pecado que eles fazem. Povo sem juízo. O Deus fala, povo sem juízo. Se você soubesse o que eles pedem, jamais fazer uma coisa dessa. Povo sem juízo. O faca já é boca aberta, ó. 1 Samuel, capítulo 8, 12.
Deixa aí, quando eu tirar ele daqui, que vai ficar preso aí. 12 e o 23. Samuel falou, ó, ele respondeu, e quanto, segundo Samuel, 1 Samuel 12 e o 23. Samuel era um juiz que intercedia pela nação também. E longe de mim esteja pecar, contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhe ensinarei o caminho que é bom e direito. Então, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei o caminho que é reto e direito. O caminho que é bom e direito. Então, quer dizer, o profeta Júnior, ele ora, intercede. Samuel orou, intercedeu, ensinava a palavra. Ó, ensinar, interceder e orar. Ensinar também a palavra, tá? A planta precisa do quê? De luz, do sol e também de água, né? Então, vou mostrar para os irmãos aqui que Samuel intercedeu, Moisés também, e Deus ouviu a intercessão desses profetas aí, né? Só que eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, eu falei de Êxodo 32, a gente pensa que Deus deixa barato, né? Mas Deus não deixa não. Apesar que Moisés intercedeu pela nação aí, Deus poupou alguns só, tá? E o próprio Moisés que intercedeu pelo povo, ele mesmo disse o juízo pro povo lá, viu? Vou mostrar para os irmãos aqui. As pessoas que Deus é paciente, Deus é longânimo, então vamos pintar e bordar, né? É isso que o povo pensa, né? Mas veja bem o que Deus fala aqui. Que o povo foi farrear lá. Moisés foi buscar falar com Deus, buscar as palavras da lei, e o povo foi farrear. 32, e diz aqui, eu vou mostrar para os irmãos, o 32. Aí tem o que intercedeu para o povo, aí tem uma parte que ele pega e fala aqui, ó. Moisés fala aqui, ó. Declaro também, assim diz o Senhor, Deus de Israel, pegue cada um sua espada. Moisés aqui, ó. Moisés intercedeu pelo povo, mas depois ele falou para os diáconos lá, mas é um pastor, né? Depois ele falou para os diáconos lá, pega a espada e passa a espada dos seus irmãos aí, tá? Aí os levitas foram e passou a espada nos irmãos ali. Declarou também, assim diz o Senhor, Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, seu amigo e seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Então, o próprio Moisés, que intercedeu pelo povo, ele mesmo mandou voltar. O pessoal, quando viu lá a idolatria do povo lá, né, o carnaval que eles fizeram ali em frente ao bezerro ali, né? Então, o bezerro, a idolatria pode ser a fornicação, as bebedeiras, né? Então, disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoe. Então, os levitas foram separados nesse dia em diante para servir no tabernáculo ali, para ajudar os sacerdotes, né? Que via de Arão. Os levitas se separaram para ajudar os sacerdotes, porque eles usaram a espada, o diácono, né? Usou a espada ali para os rebeldes ali, os apóstolos, né? Daí separou. Aí Moisés, Deus estou justo aqui, né? Intercedeu ali, mas o próprio Moisés exerceu o juízo ali depois ali. E morreu muita gente. E depois do 35, Deus também fez uma matança ali. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Então o próprio Deus também, apesar de Deus poupou ali um pouco só, tá? Moisés exerceu o juízo e o próprio Deus exerceu o juízo também no povo ali. Então não deixa barato não. E tem um fogo no inferno, o lago que está reservado aí, tá? Por essa pessoa que fica aí zombando a gente, falando que é a boca aberta, que é irritante. Deus está sendo paciente aí. O rico lá ficou clamando lá no fogo, lá no inferno lá, tarde demais. Também aqui, vamos lá. Números 14, 12, o Moisés intercedia pelo povo ali. 14, 12. Diz aqui: eu os ferirei com praga, eu sei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouviram. Então, Moisés, Deus falou que disse o povo, mas Moisés intercede lá. Então, o profeta Jesus está intercedendo, né? Falando a palavra, né? Intercedendo, ensinando. Mas, ó, Deus está sendo longânimo, tá? Jeremias profetizou ali. O livro de Jeremias possui 52 capítulos. Jeremias profetizou ali em 4 reis ali, tá? 4 reis ali profetizou. E foi salvo poucas pessoas. O Jeremias, o secretário dele, Baruque, e o
Ebedeque, Meleque, foi salvo ali. O resto foi tudo levado ali para o exílio ali, morto a espada, tá? Porque não ouviram a palavra. Desprezaram a palavra do Senhor Deus, né? Então tem juízo para quem despreza a palavra do Senhor Deus. A palavra de correção, tem juízo aí, tá? A boca do inferno tá aguardando lá. Paz do Senhor, irmão Fábio, tudo bom? Glória a Deus. Vamos nisso daqui, né? Espero que não seja abençoado com isso daqui. Vamos lá, então tem mais aqui. Então, veja bem, então Deus, ele procura pessoas que se colocam na brecha, né? Vamos lá, tem também Ezequiel no capítulo 13, versículo 5, que os falsos profetas não se colocaram na brecha não, viu? Os falsos profetas aí que eles gostam de ouvir, né? Deus só quer o coração, pode fornicar, pode beber, não tem problema não, os falsos profetas. Esse não se coloca na brecha não, não arrisca a vida por vocês não, viu? Você vai ver o que vai acontecer. 13:5. Diz aqui: vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate no dia mau. Os falsos profetas não foram. 22 e o 30. Diz aqui: procurei entre eles o homem que erguesse o muro. Esse muro aqui são pessoas, viu? Unidas, intercedendo pelas pessoas. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano Senhor. Então veja bem, então por enquanto, Deus não deu seu juízo nessa terra ainda por causa da igreja. Que tem um povo justo aqui, que se aparta do mal, se aparta do pecado, se aparta da fornicação, se aparta das bebedeiras, das farras, das pandengas, se santifica, se conversou, para poder fazer a obra, para ser um rei e sacerdote. Então Deus não deu seu juízo por causa que o sol está aqui na terra. Porque a luz está aqui na terra. Mas Deus vai tirar o sol daqui da terra, que está preservando a terra, do juízo vindouro, a luz também, vai tirar daqui. E depois, quando a igreja for arrancada da terra, for arrebatada, aí sim, aí Deus vai poder exercer o juízo. Embora em Apocalipse fala que vai ter um povo dele aqui, só que, veja bem, Deus vai tirar da igreja quando for dar início às 7 taças da ira de Deus. Nos 7 selos, que são o juízo de Deus, as pragas, as calamidades, os 7 selos da ira de Deus, e também as 7 trombetas, os 14 primeiros flagelos, a igreja vai estar aqui. Só que tem a marca de Cristo, que é a santidade, né? Está na mitra do sacerdócio. Santidade, consagração. Então, o juízo de Deus não vai pegar no povo de Deus. O julgamento começa pela casa do Senhor Deus, está lá, Ezequiel 9. Então, os flagelos, o povo de Deus vai ser preservado dos flagelos, até as 7 trombetas. A grande tribulação, nós sabemos, que são 7 anos. 3 anos e meio de paz, e depois 3 anos só o juízo. E aí o que vai acontecer? A igreja vai passar um certo período de tribulação, só que ela tem a marca, a santidade. Está lá em Apocalipse capítulo 7, e também os homens que não se contaminaram com as mulheres. Vamos falar mulheres, irmão, é o sistema corrupto que é no mundo, a Babilônia, a prostituta, não se contaminou com os valores corruptos do mundo. Então esse ministério casto, separado do mundo. Então esse marca ali, marcou eles, para os flagelos não pegar eles, vai pegar quem tem, só que tem a marca da besta, que tem a marca do Senhor, não vai pegar. Aí quando chegar a 7 taças de Deus, aí Deus vai arrancar a igreja daqui da terra e vai mandar só juízo. Tema a Deus, o lógico fala, tema a Deus. Ao invés de adorar as coisas que Deus dá, adore o Senhor. Tema aquele que fez os céus e a terra, a água, o Criador. Serve o Criador em vez da criatura. Então a pessoa quer os prazeres terrenos aí do que o Senhor dá, mas não quer o Senhor a pessoa quer a bênção de Deus, mas não quer o dono da bênção, né? Então, deixa eu pregar aqui, porque entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor, sofrendo as consequências de tudo
o que fizeram para o Supremo Senhor. Veja bem, ó, procurei um homem para que se pusesse na brecha diante de mim. Eu já citei o versículo Ezequiel 13:5, e está aqui: interceder a Deus a favor do povo, fazia parte das tarefas do profeta, que é Gênesis 27, que Abraão intercedeu ali, pelo rei de Gerá, do filisteu ali, e também 1 Samuel 12, eu já li isso aqui, que o profeta está pecando se não interceder esse povo, e também ensinasse a palavra, interceder pecando. Então, quando você deixa de interceder, ensinar a palavra também, pregar para os ímpios, você peca também. E Jeremias 37:3, está ali o rei Zedequias, o medroso, o rei frouxo, que era levado pela opinião pública, pediu para Jeremias interceder por ele lá. Aí Jeremias falou: ó, o único jeito de escapar do dia é você se arrepender aí, dos seus pecados aí. Então, a região baseada não adianta nada, tem que se arrepender das injustiças aí. E 42 também, o povo pediu para interceder ali, Jeremias 42 aí. Isso aí já tinha acontecido já, as três deportações, tá? O remanescente ficou lá, em Gênesis 52, eles estavam intercedendo ali, ó, não desce para o Egito não, se descer vai vir espada, tá? E foi mesmo, desceu por de espada. Alguns interpretam a tarefa aqui como ensino, sobretudo o aspecto de conclamar o povo ao arrependimento, viu? Então, interceder também tem a ver com ensino, conclamar a pessoa ao arrependimento, e se interceder também. Tá? Não é só falar para Deus, perdoa esse povo, interceder, perdoa as fornicações dele, as bebedeiras dele, a ignorância dele, perdoa as blasfêmias dele, perdoa esses indivíduos que jogam substância dentro da minha casa, perdoa as músicas profanas dele, perdoa a irreverência deles, perdoa as fornicações deles, as bebedeiras, a irreverência deles, os palavrões deles, as músicas profanas deles, a roupa de prostituta que essas mulheres usam, perdoa não é só isso. Tem que falar também, arrependa, isso é também interceder, tá? Tá aqui, ó. Alguns interpretam a tarefa aqui como ensino, sobretudo o aspecto de conclamar o povo ao arrependimento, conforme a tarefa do sentinela profético. Está em 3:17-21, vou ler aqui, 3:17-21. Olha, mas essas palavras que a gente prega aqui, por exemplo, é irritante isso aqui, tá? Mas essa palavra que é irritante, pode levar ainda do fogo do inferno. É isso que esses ímpios não entendem. É a palavra irritante, é a palavra de babaca, né? Palavra irritante. Mas essa palavra de babaca, irritante, vai lembrar esse rito do lago que há de fogo do enxofre. Está profetizado na Bíblia, viu? O rico lá ficou pedindo lá misericórdia lá depois que foi pro lago lá. Mas foi sem filho, eu conhecia a palavra, viu? Falou, pai Abraão. Deixa eles aí. E ele me diz, filho do homem, o 3:17, que eu li, né? Diz aqui: advertência a Israel, ao filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Sentinela aqui, irmã, é vigia, tá? É para estar vigiando pelo povo, intercedendo pelo povo, vigia, para vigiar pelo povo, sentinela. Para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que eu digo, eleve a eles a minha advertência. Então, isso aqui é um papel do sentinela, interceder, se colocar na brecha, é isso também, tá? É orar e também conclamar o arrependimento. Por isso, ouça a palavra que digo, eleve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua culpa. Então, você faça a sua parte. Se ele quiser abraçar o pecado, a fornicação, continuar nos caminhos errantes dele, ele vai para o inferno e você vai ser livre do sangue dele. Agora, se você vê e não fala, ele vai para o inferno lá e Deus vai criar o sangue desses ímpios da sua mão, tá? Então, eles vindo para Jesus, não faça o seu dever. Não seja covarde não, levado pela opinião pública não, tá? Aceitando o bom dinheiro não, tá? Faça o seu honra a Deus aí, se você é crente verdadeiro. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá, uma vez que você não advertiu. Ele morrerá pelo pecado que cometeu.
As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele, porque não advertiu. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele virá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve... Então, veja bem, então tem também o 33 e o 16. Vai falar aqui, o 36 e o 16. Está aqui, ó. O 22 que estava lendo, 22, o 22, e tem o 33 do 1 ao 6, tá? Passa para os irmãos, diz aqui. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo desta terra escolher um homem para ser sentinela ou vigia, né? Ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo. Ó, tocar a trombeta é aqueles que eles não gostam das trombetas tocando, né? Arrependa da sua fornicação, da roupa de prostituta, das músicas profanas ímpias, das drogas, das pandengas, e recebe a trombeta que eles não gostam, né? Ó, aqui. Ele vira a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo. Então, isso que é aquela trombeta, né? Que é aquela trombeta, né? Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção, a advertência e a espada vier e tirar a sua vida, ele será responsável por sua própria morte. Ele ouviu a trombeta, né? Ou aquele que é o boca aberta, a aplicação irritante, não deu ouvido, a espada vai matar e Deus vai livrar a nossa sangue desses ímpios aí. Tá aqui, ó. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, o boca aberta, o irritante, né? Mas não deu atenção à advertência do boca aberta, do irritante, da trombeta, né? Esse será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência do boca aberta, do irritante, né? Se livraria. Mas se a sentinela vir, chegar a espada e não tocar a trombeta, para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas conseguirei a sentinela responsável pela morte daquele homem, porque não trocou a trombeta, né? Filho do homem, então tá aqui, tá, irmão? Então, ó, mais coisa aqui. Então, o profeta verdadeiro vai interceder para você, vai interceder e vai pregar arrependimento. Mas o falso não, vai falar, Deus só quer o coração, Deus não tá se preocupando com você pratica a fornicação, as bebedeiras. Esse que é o falso profeta, o mentiroso que esse povo quer ouvir. Aí Deus chama de sem vergonha. Tanto o falso profeta como o povo gosta de mentira. Diz aqui o versículo 11. Esquece 11. Seus líderes julgam sobre subornos, seus sacerdotes ensinam visão do lucro. E seus profetas adivinham em troca de prata e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se torna um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Que é o Miqueias, o 2 e o 11. Vai falar aqui, quer ver? Ó, se o mentiroso, enganador, vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. E na nova tradução de linguagem de hoje está escrito assim: povo sem vergonha, o profeta que ele quer é o mentiroso que anda prometendo vinho e cerveja para todos. Se o mentiroso enganar vier e disser, o mentiroso é o profeta. Se o mentiroso enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho, outra nova linguagem, tradução de hoje, com cerveja, vinho e bebida fermentada, ele será o profeta desse povo. Então ele quer um mentiroso, não quer o que fala a verdade, não. Quer a verdade vai confrontar o modo libertino deles viver. Fornicação, bebedeira, roupa de prostituta, né? O verdadeiro. Mas ele quer um mentiroso, que não confronta. E até defende também. Eu estou falando que defende porque eu já vi, tá? Então tá aqui. Vamos lá. Então, veja bem. Então, Jeremias. Aí Moisés intercedia pelo povo ali, viu, irmão? Moisés intercedia pelo povo. Salmo 100 aqui, ó. Salmo 106.
Olha só assim, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida, né? O Deus manda a gente para debaixo do fogo do inferno, eles mandam trabalhar. Então Deus vai tirar a mente, né? Mas no tempo dele. Deus vai tirar aí o seu calibre aí para sofrer o juízo. Mas de cuidar da sua vida, Deus vai tirar a gente aí o seu calibre para sofrer o juízo, tá? 23. Por isso, ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Tá vendo, irmão? Esses ímpios aí, eles não foram destruídos por causa da igreja. Ele está aqui intercedendo, é o sal da terra, a luz do mundo. Mas quando arrancar, ele vai destruir. Essa maneira de cuidar da vida, trabalhar, Deus vai tirar a gente. Aí vocês vão ficar livres para sofrer o fogo do inferno, o fogo do inferno que vocês querem. Calma, vocês vão ir no tempo de Deus. Tá? Não acelera Deus, não. Então, mostrei aqui para os irmãos aqui. Eu vou passar por essas belezas aqui agora, tá? Olha, as pessoas querem ser palavra irritante, mas essa palavra que livra as pessoas da boca do inferno, viu? Ó, eu faltei uma parte de ler também, mas eu tá em Ezequiel no 14:14. A minha só. Ezequiel 14:14. Diz aqui, ó. Mesmo que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Quer dizer, esses homens aqui são conhecidos pela retidão, pela justiça e pela sabedoria. Noé, Daniel e Jó. Diz aqui, ó. Noé e Jó são conhecidos homens justos do passado. Noé salvou apenas a sua família. A proteção da piedade de Jó nem sequer foi tão longe. A identidade de Daniel, né, foi contestada. Agora tem uma coisa aqui, ao 11:14. Jeremias 14. Tem o 7:16 também que eu pedi ler, tá? Ó. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Nem levante por ele clamor ou oração. Esta é uma ordem incomum para uma situação terrível. Depois de muitos avisos, Deus tomou a decisão de punir. Ele não virá responder mais apelos de Jeremias. Esta é uma virada decisiva anteriormente, tá? Em Êxodo 2:10-14, que ali o Moisés intercedeu pela nação, né? Se colocou na brecha ali. Deus teria aceito a intercessão. Já que foi tanta rebeldia que Deus não ia ouvir mais. Não adianta jejuar, não adianta pedir perdão, não, agora é juízo. Tem mais aqui, vamos lá. 11:14, né? Falar aqui. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não ouvirei quando eles clamarem a mim, na hora da calamidade, na hora da desgraça, na hora da peste, na hora da praga, na hora do juízo, na hora dos 21 flagelos, os 7 selos de Deus, as 7 trombetas e as 7 taças de Deus. Não adianta não, eu não vou ouvir. Ficar surdo. Por quê? Porque eles não ouviram o que eu disse. Eles rejeitaram a minha palavra, tamparam os ouvidos com a minha palavra, também quando clamaram não ouviram também não, tá? Você plantou, não quis ouvir minha palavra. Falou que minha palavra é a palavra de boca aberta, é a palavra irritante. A hora que não estiver no sofrimento, se clamar pedir ajuda, também não vou te ouvir não, vou tapar os ouvidos. Não interceda. Deus não vai acatar a oração de Jeremias para um atraso de punição. Deus não vai acatar a oração de Jeremias para um atraso de punição. Não esse povo que está rejeitando a palavra de Deus, que a palavra é a boca de Deus falando para eles. É irritante a pregação da palavra, o clamor, o arrependimento é irritante. Tá tampando os ouvidos para a palavra, né? E tá blasfemando ainda. Quando clamar, pedir socorro, Deus vai tampar os ouvidos também, viu? Não vai ouvir também não. O rico lá está clamando lá. Não teve resposta não. Fechou, mente fechada, rejeitou as escrituras e fechou a mente para a palavra, fechou o coração, Deus também não vai ouvir também com clamar também não.
Então o Senhor me diz, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-o ir embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem para onde iremos, respondam, assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. E quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque eu punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor, com a espada para matar, com os cães para os arrastar, e com as aves do céu e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, porque eles continuam no pecado de Manassés. Então está aqui, agora tem o 14 também. O 10. Assim diz o Senhor a respeito deste povo, eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. E o Senhor me disse ainda, não interceda por este povo, para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste, pelas pragas. Então eu disse, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, vocês não virão a guerra, que estão vindo falsos profetas. Não virão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. É um falso avivamento. Quer dizer, então as pessoas estão praticando fornicação e estão recebendo avivamento, estão falando em línguas, estão recebendo poder. A pessoa está em adultério, tomando cachaça, cerveja, praticando adultério, fornicação e está recebendo poder. É um falso avivamento. Aqui, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, vocês não verão a guerra, nem passam fome, porque eu lhes dei verdadeira paz neste lugar. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quando dizerem paz e segurança, vai vir repentina destruição, viu? É a mensagem dos falsos profetas. Esses profetas profetizaram mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adversos inúteis, engano do seu íntimo. Só uma coisa aqui. Diz aqui, não interceda, um raro exemplo em que Deus não aceitará intercessão. Tá? O versículo 16 do capítulo 7 já li isso aqui. Observações religiosas, 14:1-2, não vão movê-los, pois elas são falsas, os dízimos, os cereais, os animais, os jejuns, as orações, são falsas, é religião falsa. Então a pessoa quer a metade dos mandamentos, ia lá dizer, tendo para o Senhor, estamos seguros. Guerra, fome e peste. Os profetas lhe dizem, Jeremias parece argumentar que Deus permitiu que os profetas dissessem, ajudar que estava tudo bem. Esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Em termos inequívocos, Deus nega o envio desses profetas, seus mensageiros são de suas mensagens são de suas mentes, não de Deus. Pela guerra, pela fome, Babilônia e a seca, os falsos profetas negam o destino no que virá. É uma falso avivamento, viu? Quer dizer, avivamento se mantendo no pecado? Acredito não. Aqui. Então, deixa eu correr aqui. E Ezequiel 14:14 já li. Agora, o Êxodo 32:10. Vamos lá, que eu vou ver se eu aproveito todos esses textos aqui. O 32:10. Irmão. Diz aqui. Agora, pois deixe-me para que eu... veja bem. O Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que eu se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés explicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá?
com má intenção, para matá-lo nos montes e para eliminá-los da face da terra. Deixe de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal, contra este povo. E muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo: multipliquei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu darei a tua descendência para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que faria sobre este povo. Porque Moisés foi lá falar com Deus, buscar os 10 mandamentos, a lei. Aí o povo demorou, onde na revelação divina o povo se desvia. Então, onde aconteceu Moisés? Faça isso. Aí Arão com o pau também, viu? E Arão pegou os brincos dele lá, fez o ouro, e o povo foi farrear. Aqui, ó. Moisés responde à declaração do Senhor sobre destruir o povo e fazer uma nação a partir dele, Moisés, apelando à própria reputação de Deus entre os gentios, a quem Deus pretende abençoar através de Israel. Quer dizer, rei e sacerdote, viu? Nós somos rei e sacerdote, então nós estamos representando ele, então não pode se contaminar com o mundo, tá? Tem que ser diferente, distinto do mundo. Crente não é igual ao mundano não, viu? Crente é diferente do mundano. O mundano fica, o crente não fica não. O crente bebe cerveja, o crente não bebe cerveja não. O crente vive na libertinagem, o mundo vive na libertinagem, o crente não vive não, tá? O crente é distinto do mundo, o crente é diferente do mundo. Eles podem até chamar os varões que se guardam até o casamento de homossexual, que não fica. Nós estamos obedecendo a Deus, não é pela conversa do ímpio não. O ímpio fica, pratica prostituição, fornicação, bebedeira, porque eles são ignorantes, eles estão entenebrecidos. O Deus de sexo cegou o entendimento deles, por isso que vivem pecando aí. São cegos apalpando no meio-dia. Então, quer dizer, nós não é cego não, nós temos os olhos espirituais abertos, eles estão cegos, estão caminhando a passo largo para o inferno e blasfemando, chamando de boca aberta, e praticando a fornicação. Esses cegos aí, visão míope, só enxerga esse terreno. Moisés respondeu à declaração do Senhor, apelando à própria reputação de Deus entre os gentios, a quem Deus pretende abençoar através de Israel. Quer dizer, somos representantes. E suas promessas a Abraão, que é Êxodo 32, 11 e 13. A intenção de Moisés, em nome do povo, resulta em o Senhor se compadecer e não consumi-lo totalmente, né? Então, veja bem, o 14, 12, 21 também ali, o Senhor, Moisés intercede também, números, tá? Números 14, o versículo 12 ao 21. No entanto, o próprio Moisés será um instrumento de julgamento sobre alguns entre o povo. Lembra lá que os levitas lá acham, quem é por mim? Aí os levitas se aproximou, aí passou a espada nos próprios irmãos dele, né? Na mãe, no filho, em todos lá. Os levitas, os diáconos, né? Então o Moisés intercedeu aqui, mas ele mesmo quando viu lá, ele mesmo fez juízo ali. E Deus também matou alguns depois aí também, tá? Aqui, ó. No entanto, o próprio Moisés será um instrumento de julgamento sobre alguns entre o povo. O 26, 29, quer ver? Tá aqui, ó. Assim, ó. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a eles todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram, segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: consagre-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. É os diáconos, né? Diáconos se separam daí, então os diáconos vê os rebeldes, ele passa a espada, né? Eu passo a espada também, né? Eu não fico com bajulação não, tá? Aqui, Então, aí Deus fez juízo também aqui, o 35. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Tá aqui o versículo aqui, ó. Deus, o Senhor vai julgá-los ainda mais por meio de uma praga. Mandou praga aqui, a peste. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Vamos lá. Isso mesmo. 22:10.
O 14 e 12. 14 e 12. Vou ferir-os com peste e deserdá-lo. E falei de você um povo maior e mais forte do que este. Ó, números também fala, tá? 14. Moisés respondeu ao Senhor. Então, mas assim, se colocava na brecha, se arriscava a vida pelo povo. E no final, Moisés nem entrou na terra, porque o povo irritou tanto o mais mano da terra que ele não podia entrar. O 6:23, vamos lá. Salmo. Diz aqui: Deus os teria exterminado como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedido que o seu furor os destruísse. Tá vendo? Moisés é homem de Deus, o profeta verdadeiro. Deus fala que ele vai destruir e ele falou: não, Senhor, tem misericórdia. É o genuíno. Agora os falsos profetas, já lemos ali, Ezequiel capítulo 13, o versículo 5, eles colocou na brecha não. Não colocou na brecha não. Não arriscou a vida pelo povo não. Pelo contrário, com mentira. Continua a comunicação, Deus só quer o coração. Usa roupa de prostituta, Deus só quer o coração. O falso profeta bajula. Tá aqui. 23. O salmo passa para Horebe, onde fizeram um bezerro, um ídolo, de metal fundido, o bezerro de ouro. A razão por que cometeram esse horror foi lá no fundo. Ó, a razão por que cometeram esse horror foi lá no fundo por infidelidade, que é apostasia, abandono a fé. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito o havia feito coisas grandiosas. Moisés colocou-se na brecha. Se não houvera intercedido, então Moisés se colocou na brecha. Se não houvera intercedido, a imagem de alguém que arrisca a sua própria vida ao aproximar-se de uma brecha. Então veja bem, se não houvesse intercedido, a imagem de alguém que arrisca a sua própria vida ao aproximar-se de uma brecha em um muro. Está aqui, esse aqui é o texto que eu já falei, o 22 e 30. Então, interceder que é você orar e também conclamar para o seu arrependimento. Então, você está com o seu arrependimento, eles estão com raiva de você, viu? Falando que você é boca aberta, que você é babaca, e que você é irritante, né? E manda calar a boca ainda. Aqui. Não. Eu não sei suborno não, viu? Eu estou do lado da palavra, não sei suborno não, viu? Não tenho amor ao dinheiro não. Suborno não, estou do lado da palavra. Impedindo que o furor de Deus destruísse os israelitas. Ou seja, ele intercedeu com fervor pelo povo, lembrando a Deus suas promessas e reputação, tá? Homem manso de Deus aí, ó. Depois tem uma parte que ele fala que irritou tanto que Moisés perdeu a benção. Deixa eu ver se eu acho aqui, está no Salmo 105, se não me engano. Irritou tanto o homem de Deus como perdeu a benção. Tá aqui, ó. Tem uma parte que ele fala que irritou tanto Moisés que Moisés perdeu a benção. Então, tem uma parte que fala aqui, não marquei não, mas tem uma parte que fala aqui. Que irritou tanto o homem de Deus. Bom, isso aqui eu não preparei, deixa o motor aí, tá? Então vamos lá. O Ezequiel 14 ali, o Êxodo 32, o Êxodo 32:12. Tá, eu vou passar por outras bíblias aqui, que eu não quero estender também muito, para não ficar muito. Vamos lá. Jeremias 14, o 11 aqui. Jeremias 14. Diz aqui, 14 e o 11. Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem. 14 e 11. Não rogues por este povo para o bem. Ó, nesta sessão, Deus envia uma seca sobre Judá e recusa-se a responder às orações do povo por chuva. A seca era um castigo com consequências devastadoras. Como sempre, ao sentir-se completamente acusado, o povo clamou a Deus.
Mas ele rejeitou o seu apelo, porque não havia arrependimento sincero. Judá queria só o livramento, nem mesmo as orações de Jeremias ajudariam. A única esperança era a nação voltar-se para Deus. O profeta Isaías, né, depois de que Israel mandou a chuva lá, ele falou, só o Senhor Deus, mas depois Israel mandou matar o profeta, né? A chuva mandou a chuva, agora vai sair fora do profeta, sai fora, essa pessoa só. Aí o profeta ele ficou irritado também, pediu juízo para o povo lá. Aí Deus falou, não, tem 7 mil que não se dobrou ainda. Se dobrou ainda, beijou o estado de Baal. Mas o povo só queria a chuva mesmo. Agora sai fora, profeta. Vamos lá. 11, 14. Tu, pois, não ores por este povo, não ores por esse povo, não conclame esse povo arrependimento. Ou você está conta com eles. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Clamarem a mim no seu, não vou ouvir não, está rejeitando a minha palavra, estou falando com eles, está tampando os ouvidos. Tá bem com clamor também, não vou ouvir também não, e pode chamar, pode xingar. Aqui, à primeira vista, esta ordem pode parecer surpreendente. Deus diz a Jeremias para não orar pelos judeus, pois não os ouviriam quando clamassem. Viria um tempo em que Deus traria a justiça. O pecado tem consequências amargas, pelo fato de o povo não se arrepender e continuar em seus pecados. Nem suas orações, nem as de Jeremias, seriam capazes de impedir o juízo de Deus. A única esperança era o arrependimento, sentir pesar pelo pecado, abandoná-lo e voltar-se para Deus, senão nos comportamentos com Ele. Aqui, a única esperança era o arrependimento, sentir-se pesar pelo pecado, abandoná-lo e voltar-se para Deus. Como poderemos continuar orando, pedindo o auxílio de Deus e não nos comprometemos com Ele? As bênçãos de Deus vêm quando temos compromisso com o Senhor, não quando nos agarramos de modo egoísta aos nossos caminhos pecaminosos. Quer a salvação, mas não quer largar o pecado. A pessoa quer ir para o céu, mas não quer largar a fornicação. A pessoa quer ir no céu, mas não quer largar a bebedeira. A pessoa quer ir para o céu, mas não quer largar a roupa de prostituta. No céu não é de qualquer jeito, não. No céu não está fumando, bebendo, se prostituindo, fornicando, praticando sexo solteiro. No céu não está, não. O caminho é apertado e a porta é estreita. Agora, a boca do inferno cabe tudo isso, tá? Que o caminho espaçoso e a porta lá cabe fornicação, bebedeira, prostituição, ali cabe tudo, mas no céu não, o caminho é estreito. O caminho é apertado e a porta é estreita, tem restrições morais. É isso que ele prega para os ímpios aí, e para os crentes também, que estão numa falsa religião aí, filho de apostasia aí. Tá? Vamos lá. Eu até passo algumas coisas aqui, tem muitas coisas, ó. Disse, porém, o Senhor ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lance-os diante de mim, lance da minha face, e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Disse-lhe, assim diz o Senhor, os que são para a morte, os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro. Deixa eu ver aqui. Moisés e Samuel foram dois dos maiores profetas de Deus. Como Jeremias, eles intercederam pelo povo perante Deus. A intercessão é frequentemente eficaz, porém, no caso de Judá, o povo não era tão ímpio e rebelde que Deus sabia que não se voltaria para ele, tá? Tão rebelde, tão ímpio que Deus sabia que não voltaria para ele. Não adianta orar por esse povo não, Jeremias. Manda eles embora. Você perguntar para onde? Para a espada, os para a fome, os para o cativeiro. Mandei 4 tipos de juízo. E no Apocalipse tem os 4 cavaleiros do Apocalipse também, tá? Tem lá a guerra, tem a guerra, tem a fome e tem a peste, tá? Ó,
fala que o cavaleiro lá branco lá, um só que é o anticristo, que é 3 anos e meio de paz, né? Mas não vai entender também, já vi isso no outro estudo, que aquele cavaleiro branco também é o evangelho. E quando o evangelho for tirado daqui da terra, o que vai vir quando o evangelho for tirado? Vai ter guerra, fome e peste, tá? Então a igreja está aqui, contra a igreja aqui, está preservando esses ímpios aí da destruição. Mas quando o evangelho for tirado, o quê? A guerra, a fome e a peste. Então, um dos significados também, teoricamente falando, que aquele cavaleiro branco também é o evangelho. Está aqui preservando o povo aí do juízo. Vamos lá. Então tem aqui o Jeremias e também, bom, o 11, o 14, eu li, bom, eu já li agora o 15. E também tem o Ezequiel, tá? Vamos para o Ezequiel. O Ezequiel 14. Diz aqui, ainda que estivesse no meio delas estes 3 homens, não é Daniel e Jó, ele pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Deixa eu ver, ó. Não é Daniel e Jó, foram grandes homens na história de Israel, renomados por seu relacionamento com Deus e por sua sabedoria. Aqui, Gênesis capítulo 6, 8, 9, são Daniel, ou Daniel não, Noé, né? Noé, Gênesis 6, 8, 9, são de Noé, homem justo, Daniel 2, 37, homem sábio, e Jó também. Daniel foi levado cativo durante a primeira invasão da Babilônia contra Judá, em 65, a primeira deportação, 8 anos antes. Ezequiel havia sido exilado na época em que Ezequiel pregou essa mensagem. Daniel ocupava uma elevada posição no governo da Babilônia. Mas mesmo estes grandes homens de Deus não poderiam ter salvado o povo de Judá, porque Deus já havia julgado a nação devido à impiedade geral. Glória a Deus! Está aqui. Tá, vamos lá, tem o Ezequiel, o 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, ele estivesse na brecha perante de mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Só tinha falso profeta lá, pregando um falso avivamento. Ó, o muro aqui mencionado não é feito de pedras, mas de pessoas fiéis, unidas em seus esforços para resistir ao mal. Este muro estava dilapidado, porque não havia quem pudesse levar o povo de volta a Deus. As débeis tentativas de reparar as brechas por meio de cerimônias religiosas ou mensagens baseadas em opiniões, não na vontade de Deus, eram tão inúteis quanto a caição, pois somente encobriam os problemas. O que as pessoas realmente precisavam era de total reconstituição espiritual. Quando damos a impressão de amar a Deus, mas não vivemos conforme essa vontade, encobrimos pecados que nos causarão danos profundos. Não use a religião como uma caição. Conserte sua vida aplicando os princípios da palavra de Deus. Então você poderá unir-se aos outros para tomar posição na brecha e fazer a diferença neste mundo, de acordo com a vontade de Deus. Somos reis sacerdotes, então temos que ser distintos do mundo, para se unir aí para interceder pela nação, tá? Então Deus não achou ninguém para estar na brecha, para interceder. Então tá aqui, vamos lá, tem mais coisa aqui. Vou ver se eu pego uma parte que faltou aqui, que eu não li. Ah, tem aqui em Gênesis. Vamos lá. Vamos colocar fogo na raposa aí. Meu Deus. 14. Diz aqui. Mais uma vez o profeta foi proibido de orar em favor do povo, que é o versículo 11 e 12, quer ver? Ó? Então disse-me o Senhor, não ore pelo bem deste povo. Quando jejuarem, eu não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem oferta queimada, uma oblação, eu não o aceitarei. Porém, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Pela calamidade, pela desgraça, pelo juízo. Então eu disse, Senhor, quer ver?
Mais uma vez o profeta foi proibido de orar em favor do povo de Judá. Né? Então aqui tem o 7:16 e os 15:1. O Senhor não aceitará qualquer ritual sem significado. O Senhor não aceitará qualquer ritual sem significado. Então a pessoa vai lá, entrega o dízimo, né, da hortelã, do arroz, do cominho, entrega o dízimo, entrega a oferta, vai lá, lava a igreja, distribui esse tabaco, participa da assistência social, da cesta básica, mas está na fornicação, está nas coisas erradas aí Deus não aceita não, viu? Isso é sacrilégio de tolo. Deus é sacrilégio de tolo. É o altar que santifica a oferta. Sua vida tem que estar, sua vida com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí depois você oferta, dá o seu dízimo, só vai ter aceito. Mas está em prostituição, está em fornicação, Deus não aceita não. É dinheiro de cachorro, é de prostituto. Tira esse dinheiro de prostituto do meu altar, Deus fala isso. Conserte sua vida primeiro. Os falsos profetas são responsáveis pela resistência de Judá à palavra de Deus. Os falsos profetas são responsáveis da resistência de Judá pela palavra de Deus. Porque ele está falando assim, o que esse profeta aí está falando é boca aberta, é um desequilibrado, não sabe o que está falando, é um doido. Eles falam, contam nossa mensagem e falam assim, pô, pode continuar, não tem problema na comunicação não, na roupa de profissional, fica tranquilo. Toma uma cerveja, está festando, Deus quer a sua felicidade. Calvin foi profeta, mentiroso. Está contando mentira na felicidade, prometendo bem cerveja para todos, quero ver o falso. Os falsos profetas são responsáveis pela resistência de Judá à palavra de Deus. Está mandando o profeta calar a boca, isso aqui Jeremias capítulo 28, tinha um falso profeta lá, que refutava as mensagens do profeta Jeremias. E também, Jeremias 23 também fala também. Mais do que qualquer outro mensageiro, Jeremias lidou com falsos profetas. Está aqui, Jeremias 23, versículo 9, 22 e 28. Eles eram chamados de avivalistas pelo fato de trazerem o povo de volta a Deus. Mas, em vez disso, os pseudos profetas adulavam o povo e prometiam paz. Tá vendo? Irmão, vamos encerrar o trabalho aqui, que o ímpio já está trabalhando também, a Sara trabalha também, tá? Que Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por até agora ter me ajudado, usado eu como porta-voz, Senhor, para o Senhor falar através da minha boca, me usado como instrumento de tuas mãos, para usar para ser um porta-voz, falar a tua palavra, não bajular ninguém, não passar a mão na cabeça de ninguém, não concordar com o pecado de ninguém, não falar bajulação, concordando com o pecado de ninguém, não sendo um pseudo profeta, mas sendo ego de ninguém, concordando com o pecado de ninguém, mas falando a verdade, falando que foi queimar no fogo do inferno, se não se arrepender da fornicação, das bebedeiras, da libertina, abandonar o pecado, que tem que abandonar o pecado, receber Jesus. Muito obrigado, Senhor, uso meus irmãos como atalaias, como vigias, homens consagrados destino do mundo para poder pregar a tua palavra. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor exerça a sua justiça determinado segundo a tua vontade do querer. É que eu te peço no nome de Jesus. E eu também para o Senhor que o Senhor venha ter paciência também com esses ímpios aí, ter paciência, que outros eu também era também. Eu também andava nas bebedeiras, nas falas dele, e o Senhor nos alcançou. Pai, tenha misericórdia desses ímpios aí. E eu te peço assim, para amado Senhor, que essa palavra que o Senhor tem me usado para pregar para eles, venha penetrar no coração deles, para amado Senhor, que o Senhor venha convencer eles do pecado, da justiça e do juízo, e venha abrir os olhos desses ímpios aí, Pai. Dá saúde para os olhos deles, esses olhos deficientes deles aí. Faz os seus cegos abrir os olhos para entender e compreender que eles estão indo apostolado para o inferno nos pecados deles, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, em nome de Jesus, e me dá autoridade para pregar a tua palavra também, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.